Então, meus amores, estamos voltando à segunda aula de hoje de língua portuguesa, tá? E vocês vão pegar o livro de vocês e nós vamos começar um outro conteúdo, tá? Lá você vê, você pode lembrar que vimos adjetivo e depois pulamos algumas páginas. Por quê? Porque eu queria ver o adjetivo todinho com vocês, passar o material para depois a gente ir para verbo. Porque o verbo, para muitos, é complicado. Só que não é complicado não, a gente descomplica isso aí. A partir de agora, o verbo vai ficar bem fácil para vocês, tá bom? Então, página 12, tá? Bote aí. Página 12, tá? Do livro aí de língua portuguesa, certo? Tem assim, verbos. Pegue um marca-texto ou uma canetinha, um lápis, para você ir marcando o que eu pedi para você sublinhar, tá bom? Então tem assim, verbos. Começa sublinhando essa primeira linha aí. Para indicar as ações, usa-se os verbos. Então, gente, o verbo é uma palavra que ele é bastante útil dentro de uma frase. Por quê? Porque o verbo ele vai indicar a ação que a pessoa, o personagem vai fazer, tá bom? Ou então o tempo que o narrador conta aquela narrativa, aquela história. Então, a professora está dançando. Está é uma ação que eu estou fazendo, tá? A professora... A Aline fala na aula. Fala é a ação que eu tô fazendo, tá? Ou o estado. A Aline está triste. O estado que eu me encontro? Triste, tá? Então, o verbo é uma palavra que ele auxilia a gente a entender o que o narrador tá fazendo, falando e o que o personagem está fazendo. Além de também indicar algumas, digamos assim, algumas coisas da natureza, que a natureza faz que a gente vai prestar atenção. Então, ele também indica fenômenos da natureza. Então, bora lá. Ó. Eu tenho assim, pegar o preto, bora lá. Para indicar as ações, usa-se verbos. Na região do Lácio, reinava monitor. Ele reinava, ele fazia a ação de mandar naquele lugar, né? Seu ambicioso irmão Amúlio apoderou-se da coroa e aprisionou no mitor. Gente, não é pra ficar olhando pra minha cara, não. É pra acompanhar o texto aí, tá bom? Então, eu tenho apoderou-se é pegou, tá? E aprisionou é a ação de pegar alguém e colocar em um ambiente fechado em que ele não pode sair. Então, é aprisionar. Tenho aí, com medo de que fizessem a ele o mesmo que fez a seu irmão, Amúlio calculou. Fizeram, fez, calculou. 3 ações que ele praticou. Então, o verbo ele indica essa ação que o personagem está fazendo ou a forma que o narrador está narrando um fato. Geralmente, as lendas, os mitos são algo que eu disse lá nas nossas aulas anteriores, que são narradas no passado, porque é algo que aconteceu, a gente não sabe a época que aconteceu, mas é há muito tempo atrás. Depois eu tenho assim, para indicar reações de personagens, usam-se verbos de ligação, que indicam estados. Então, como eu estava dizendo, a menina está triste, é o estado em que ela se encontra. E aí é o estado, tá? Depois eu tenho assim... As sabinas estavam satisfeitas ao lado dos romanos. Era o estado em que ela se encontrava. Depois eu tenho, verbos também são usados para indicar fenômenos da natureza. Choveu muito naquele dia. É uma ação feita pela natureza, então é um fenômeno da natureza. Choveu, trovejou, tá? Relampejou. Então são palavras que são praticadas pela natureza. Então, fenômenos da natureza. Temos aí agora. Você vai sublinhar na primeira linha, tá? Para indicar ações, sublinha. Depois, na quinta linha, para indicar reações dos personagens, usa-se verbo de ligação que indica estado, sublinha aí também. E depois, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª linha, que indica assim, ao expressar ações, estados e fenômenos da natureza, também se indica quando ocorrem ou irão ocorrer. Sublinha isso aí também, é uma marca de marca-texto. Por quê? Porque é para você estudar para sua prova. Essa aqui é o básico sobre o verbo. O verbo, ele indica, sim, ele indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Beleza? Então, vamos lá. Em outras palavras, o verbo se modifica para indicar o tempo. Temos aí, depois de 9 meses, Reia Silva deu à luz
2 meninos. Tempo passado, tá? Aí tem o depois. Nesse momento, Réia Silva dá à luz 2 meninos. Tempo presente. Dá é um verbo que está indicando algo que está acontecendo nesse atual momento. E depois tem o daqui a 9 meses, Réia Silva dará à luz a 2 meninos. Então é algo que, de acordo com hoje, vai acontecer só no futuro, tá bom? Então, vamos lá. Geralmente, ao contar uma história, se usam os verbos no passado. Por quê, professora? Como eu disse, não se sabe quem criou, quando criou. Então, a gente bota só no passado, no pretérito, para indicar que os acontecimentos já ocorreram. Mesmo quando se emprega os verbos no presente, para transmitir a ideia de que os fatos são atuais, estão acontecendo no momento como um filme, tá? Numa narrativa como um conto ou um mito, correspondem a ações passadas. Por exemplo, no texto podia-se afirmar: Réia Silva dá à luz a 2 meninos, que o leitor saberia, por todas as outras informações, que o fato ocorreu no passado, tá? Uma coisa, preste atenção numa narrativa, que não é aula de redação, mas a gente tem que situar de acordo com a redação também. Quando tem um conto, um mito, o narrador, ele vai narrar no passado. Mas, se eu tiver a fala do personagem, o personagem vai falar como se aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento. Então, a fala do personagem é no presente, tá? Vou narrar um fato que aconteceu em sala de aula para a Adriana. A Adriana, o aluno fez algo que está no passado, fez isso. E disse: professora, eu não saio. Então, a professora narrou no passado, mas a fala do aluno está no presente, porque a gente narra de acordo com o que acontece. Beleza? Vamos lá. É só um exemplo. Depois eu tenho assim: no passado, isto é, mais para baixo, tá? No passado, isto é, pretérito, o verbo se modifica para indicar algumas diferenças no que ocorreu. Exemplo: seu ambicioso irmão Amúlio, com imenso desejo de poder, apoderou-se da coroa e aprisionou no mitor. Neste caso, o emissor apresenta as ações de apoderar-se e aprisionar como terminadas. Para indicar que a ação está terminada, empregamos o pretérito perfeito do indicativo. Ok? Já vou explicar direitinho. Há mais de 750 anos antes do nascimento de Cristo, em Alba Longa, na região do Lácio, hoje chamada Itália, reinava no mitor. Perceba que reinava termina com vá. Aqui o emissor apresenta a ação de reinar como inacabada ou continua, para indicar ações inacabadas ou que vai ainda, que foi interrompida, tá? Empregamos o pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Ao passar pelo local, uma loba que acabara de ter filhotes ouviu o choro dos bebês. Aqui o emissor apresenta a ação acabara de ter como anterior a outra ação que também aconteceu no passado, ouviu. Empregamos nesses casos o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então vamos lá. Tenho aí, ele falou. Os verbos têm o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Isso tudo é pretérito. Então, gente, o que é que acontece? Nós vamos aprender, se vocês ainda não sabem, nós vamos aprender a diferenciar cada um. Vamos lá. Eu tenho primeiro o presente, que é algo que acontece hoje. No caso, o vídeo é gravado, tá? Para vocês, quando vocês assistirem esse vídeo, o vídeo para vocês é hoje. Como amanhã eu já vou ter gravado, esse vídeo estará no meu passado. Então, o presente é algo que acontece nesse exato momento. O meu presente é quinta-feira à tarde. Para vocês, o presente vai ser sexta-feira pela manhã. Doido, né? Isso, mas é legal. Então, ó, eu tenho o presente. Presente que acontece hoje, no atual momento. Depois, eu tenho o pretérito. Eu tenho o pretérito, que também é chamado de passado. Mas quando eu me refiro a verbo, não falo passado, eu falo pretérito, tá? Pretérito. Pretérito. Então, vamos lá. Primeiro pretérito que ela colocou aí, você pode até sublinhar a informação ou destacar, é o pretérito perfeito. O nome já diz, é um passado que foi concluído.
é perfeito, não deixou nada a desejar, tá? Então eu tenho aí um passado concluído. Então o que ela coloca aí como exemplo é aprisionou, tá? Vou botar aqui aprisionou. Então, o ato dele pegar e aprisionar, ele aprisionou. Então, ele concluiu aquela ação. Se ele concluiu, é perfeito. Aí é um passado perfeito. Então, pretérito perfeito. Depois eu tenho o pretérito imperfeito, que é o oposto do perfeito. É um passado que não foi concluído. Então, eu caminhava, mas teve um momento que essa caminhada acabou? Não fala. Então, é uma ação que está continuando, ó. Caminhava, passeava. Ela coloca aqui, reinava. Não reinou. Reinou é uma ação que concluiu. Reinava é uma ação que estava acontecendo, em que não foi concluída, não deixa claro. Então, reinou, terminou. Reinava, está em aberto, não está concluída. Então, é imperfeito, tá? Eu tenho aí o exemplo. Desculpa a letra, mas é a pressa, tá? Reinava. E aí eu tenho mais que perfeito, que também você pode sublinhar e destacar no seu texto com o marca-texto, tá bom? Que ele coloca assim lá no mais que perfeito. Preste atenção. Ele bota: o emissor apresentação acabara de ter como anterior a outra ação que também está no passado. Ou seja, é uma ação no passado, tá? Mas ela tem uma ação no passado, mas eu tô falando de algo que é mais passado ainda. Ou seja, é mais que perfeito. Vou dar um exemplo, tá? As aulas começaram, tá? Aliás, as aulas começaram... Deixa eu formular aqui, que eu tô criando. As aulas começaram... Não, minto. A pandemia aconteceu depois que as aulas começaram. Aê, garota! Acertei! Agora eu fiz uma frase bem legal. Então, ó, a pandemia começou depois que as aulas começaram. Meu ponto de referência é uma ação que está bem no passado, tá? Então, o mais que perfeito é uma ação, digamos assim, e ela foi concluída ainda no passado, então ela é duas vezes perfeita, tá? Iniciou, tá bom? Então, ó, é uma ação, que eu vou colocar o que ele bota aqui pra vocês, não, é uma ação anterior a outra ação que também aconteceu no passado. Então eu tenho assim, tá? Eu tenho a ação da pandemia que ela iniciou. Vamos fazer uma linha do tempo, tá? Hoje, então é pra cá. Hoje, pandemia, início das aulas. Eu tô me referindo à pandemia. Pandemia tá no passado. Ela iniciou, então realmente aconteceu. Foi concluída a ação de iniciar. Ela iniciou. Só que eu vou me referir às aulas. As aulas estão no passado antes a esse, tá? Então, as aulas iniciaram depois que essa pandemia aconteceu, tá? Então, é um passado antes desse passado. É duas vezes o passado. Entendeu agora? Então, ele sempre vai ter o ra. Não é o ra com acento. Com acento é futuro. Então, eu tenho aí: a pandemia
iniciou depois que as aulas começaram. Então, meu ponto de referência é a aula. A aula está no passado. E a pandemia? Preste atenção no que eu estou falando. Hoje, pandemia, aula. Fazendo a linha do tempo, a pandemia foi depois das aulas, não é isso? Então, as aulas é um passado mais distante. A pandemia é um passado mais recente. Eu tô falando das aulas. Ela está no passado distante. Então, ó, a pandemia iniciou depois que as aulas começaram. Então, eu tô me referindo no passado mais distante, tá? Então, é curar. Certo? Mais que perfeito, porque é um passado lá no passado, mais para trás, tá bom? E é isso aí, é curar. Outra dica, ela sempre vai ter orar, tá bom? Então eu tenho aí que ele colocou o exemplo, acabara de ter, tudo bem? Ok? Passando adiante, eu sempre vou ficar falando essas atividades. Hoje nós vamos ver mais voltado para o pretérito. Aí na próxima aula eu vou corrigir essas atividades e aí a gente vai aprofundar em verbo. Não se preocupa não. Primeiro a gente está introduzindo o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido aí esse resuminho, tá? Gente, eu não vou fazer agora essa questão. Sublinho o texto, tá? E essa letra B também. A letra A e a letra B, por quê? Porque eu quero que vocês tenham, digamos assim, mais calma ao responder. Não é feito de qualquer jeito. Eu gosto de vocês pegarem o conteúdo, as questões, quando vocês têm certeza do que vocês estão fazendo. Hoje a gente está começando esse conteúdo aí. Eu não sei como foram as outras professoras, se elas explicaram desse jeito, mas aí eu prefiro tirar a dúvida e a gente praticar. Primeiro eu ensino, depois a gente pratica, ok? Então, pulou aí a letra B, vamos para a nona, tá bom? Vou apagar aqui. Vou ajeitar esse quadrozinho aqui e vou ver como é que eu vou fazer. Tá? Então, bora lá. Ele coloca assim, coloque as características, os acontecimentos narrados no texto em ordem cronológica. Lembrando que a ordem cronológica é aquela que nós seguimos o dia, manhã, tarde, noite, café, almoço, janta, tá? Então, seguimos o relógio, o tempo do relógio. Narrados no texto em ordem cronológica, isto é, na ordem que ocorreram no texto, no tempo. Então, você vai dar uma pausazinha, vai responder essa questão e depois nós vamos ver, tá bom? Pausa aí. Voltamos, vamos lá. Eu tenho aí, gente, 22, tá? 22. Então, vamos lá. Vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, ó, o que eu vou fazer? Essa questão, ela é muito longa, muito grande. Então, o que eu vou fazer? Vou lendo e vocês vão numerando aí se vocês não souberem. Se souberem, aí vai só confirmando, tá? Primeira, Armúlio, depois numitou e tornou-se o rei. Depois numitou e tornou-se o rei de Alba Longa. Beleza. Depois a letra 2, a segunda, letra 2. Número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda. A mulher assassinou seus sobrinhos e transformou sua sobrinha Réia Silvia em sua sacerdotisa. Depois eu tenho a 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aí a 3. Marte se apaixonou por Réia Silvia e a engravidou. Depois tenho a 4. Réia Silvia deu à luz a 2 meninos. 5. Armúlio ordenou que jogassem os gêmeos no rio Tibre. Depois, 6. Ó. Uma loba tirou os gêmeos da água e os amamentou. 7. O pastor Faustulo acolheu os bebês e os criou como os filhos legítimos. 7, aí eu tenho 8. Ao praticar um assalto, Remo foi capturado e preso em Alba Longa.
9 logo depois. Faustulo contou a Rômulo a história da sua origem. E a 10 depois do 3 aí. Rômulo partiu para Alba Longa, libertou seu irmão e matou Armúrio, e devolveu seu avô Numitor ao trono. A 11 é aqui, ó. Só pula uma e bota 11. Numitor concedeu aos netos o direito de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. Aí tem a 12, que é logo embaixo. A 12, tá? Remo avistou 6 abutres sobrevoando o Monte Aventino. Aí a 13, volta um pouquinho, antes da 11. Rômulo avistou 12 abutres sobrevoando o Monte Palatino. Aí depois do 12 eu tenho o 14. Rômulo fez um sulco em volta do Monte Palatino, traçando os limites da sua cidade. Aí, 15. Remo atravessou o sulco traçado pelo irmão em volta do Monte Palatino. Aí o 16. Rômulo matou Remo e o enterrou ao Monte Aventino. 17. Rômulo anunciou que receberia todos os ladrões e malfeitores que estivessem sendo perseguidos. Aí tem o 18. Em Roma organizar uma festa para a qual convidar os sabinos e suas mulheres. Tenho o 19, volto lá pro primeiro, tá? Que é os romanos raptaram as mulheres dos sabinos. O 20, os sabinos, o último, decidiram guerrear com os romanos. Aí depois eu tenho 21, que é as mulheres sabinas preferiram ficar com os romanos a voltarem a viver com seus maridos sabinos. E depois eu tenho 22, que são Rômulo morreu e se transformou no deus romano Quirino. Então a numeração 19, 1, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9, 3, 10, 13, 11, 12, 14, 15, 22, 17, 16, 21, 18 e 20, tá? Vou deixar aqui um pouquinho enquanto eu tô lendo aqui pra vocês, certo? Em geral, se conta uma história sobre um episódio real ou inventado que tenha algum interesse ao receptor, que atrai sua atenção e provoque sua curiosidade. Se contarmos algo totalmente previsível, em tudo permanece igual, sem qualquer complicação. Que interessante isso pode despertar? Não tem nada de interessante. Se você conta uma história que o teu final a gente já sabe só no começo, então não tem nada de interessante, a gente só vai ler por ler, tá? Deixa eu ver aqui quantos minutos. Eu só pego os minutos em 22, ó. Então, imagine que um colega anuncia ao seu grupo que vai contar uma história em um caso e relate. Hoje me preparei para sair de casa e vim à escola como de costume. Vim pelo caminho de sempre, cheguei no horário como acontecera todo dia. Isso tem graça? Eu chegar a dizer, tomei café, aliás, banhei, tomei café, fui para a escola, assisti aula, lanchei, assisti aula, fui para casa, almocei, dormi, fiz tarefa, brinquei, jantei, dormi. Isso tem graça? Não tem. Você tem que ter a motivação, você tem que saber usar as palavras certas para o seu texto ser algo bem legal, tá? Então vamos lá. Virou, página 14. Bora lá. Página 14, coloca aí, vamos lá. Se você estivesse no grupo, esperaria que a história ou o caso fosse apenas o que o colega contou? Vamos imaginar, você, eu passei por isso e narra uma coisa normal. Na hora que ele está se preparando para contar, você esperaria que ia ser só aquilo? Não, né? Então vamos lá. Na página que é a página 14, tá? Não esperaria. E ele continua. Considerou interessante o que o colega contou? Não. Então vamos lá. Ponto. Não. Ele só narrou um fato bobinho. Acha que faltou alguma coisa nessa história? A história
posso dizer que a história não teve um conflito, né, dentro do desenvolvimento? A história não teve conflito aliás, não é nenhum conflito interessante, ele não teve conflito, não sendo interessante. Só é interessante se tem algo a somar, algo a acrescentar. Se você não acrescentar algo, só narra algo que aconteceu, bobinho, coisinha simples, não é interessante não, tá? Então vamos lá. Depois ele coloca assim na 11ª. Tem aí. Numa história, há um fato, um complicador, um conflito, que altera a ordem esperada dos acontecimentos. Nesse fato, rompe o equilíbrio da situação inicial e faz com que os acontecimentos tomem um novo rumo. É isto que faz com que uma história desperte o interesse, pois este complicador introduz uma novidade na história de Rêmulo e Romain. Gente, o que é o complicador? É exatamente o conflito que acontece. Num texto, eu tenho um começo, eu tenho meio e eu tenho um final. O começo, eu vou apresentar ao meu leitor aquilo que eu vou tratar, tá? Vou começar. Eu digo o tempo, um passado que é incerto, tá? Um local também eu não preciso encher de detalhe. Os meus personagens também não preciso botar tantos detalhes no personagem. Mas eu preciso ter um início, que eu situe tudo, um meio em que aconteceu o desenvolvimento, e lá naquele desenvolvimento eu vou ter o conflito, uma briga, uma discussão. E dentro daquele conflito tem aquela parte que a gente falta no respirar, querendo ver logo aquela parte, pois ali é chamado de clímax. O clímax é a melhor parte do conflito. E o desfecho é como o conflito termina. No caso, a resolução, tá? E aí eu termino o meu texto, que é chamado de desfecho. Então eu tenho introdução, desenvolvimento, desfecho. Dentro do desenvolvimento eu tenho uma briga, uma discussão, em que eu tenho, no caso, conflito, e dentro desse conflito eu tenho um clímax. Depois, o como termina esse clímax. Isso tudo no desenvolvimento, beleza? Vamos lá. E aí tem assim, qual é a situação inicial? O que acontece no começo? Antes de tudo, bora ver? Observe que se essa situação não fosse alterada, os acontecimentos seriam seu fluxo esperado. Se o Numitor continuasse sendo rei, os sobrinhos iam ocupar o trono, aquela tradição. Só que não é um conflito esperado. Então, o que acontece no começo? Numitor reinava em Alba Longa. Numitor reinava em Alba Longa. Isso era o começo. Se fosse um texto tradicional, eles depois seriam o príncipe, né? O Remo e o Rômulo. E que reinaria quem tivesse saído primeiro da barriga da mamãezinha lá deles, tá? Então, apesar de ser gêmeos, quem nasce primeiro, se forem 2 homens, quem nasce o primeiro que sai é o rei, tá? Aí tem, qual é o fato que rompe com o equilíbrio da situação inicial e altera o rumo dos acontecimentos? Então, eu tenho aí, o tio toma o trono, né? Então, Amúlio, depois, desculpa, não é depois, não, é depois, Numitor, e tornou-se, depois, ou seja, tirou o trono, ficou no lugar, tá? Numitor, e tornou-se rei de Alba Longa, tá? Tornou-se rei de Alba Longa. Depois eu coloco aí. Vamos lá. Deixa eu beber um caroço d'água e a gente continua. Depois tem assim na 11.3. Aí tem uma letra A, B, C, D e E.
Ele diz assim: se esse fato que rompeu com o equilíbrio não tivesse acontecido, os acontecimentos seguiriam seu rumo normal, seguiriam, né? Nesse caso, assinale com X as alternativas que indicam que provavelmente não teria ocorrido. Então, gente, o que não teria ocorrido? Os descendentes de Numitor reinariam em Alba Longa após sua morte. Isso teria ocorrido. Uma loba amamentaria Rômulo e Remo? Não. Se ele não tivesse tirado o trono do irmão, a loba não tiraria, digamos assim, não amamentaria eles, tá? Rômulo e Remo seriam criados por pastor Fausto? Não, também não ia acontecer. Roma teria sido fundada por Rômulo? Também não. E o último, os romanos raptariam as Sabinas? Também não aconteceria. Então, se tudo tivesse ocorrido normalmente, só o que aconteceria era a letra A. Nada da continuação da história ia acontecer, tá? Depois eu tenho assim a 12. Tem aí. Usa o elemento mágico como acontecimentos e poderes sobrenaturais faz parte dessa narrativa? Então, poderes sobrenaturais e elementos mágicos acontecem? Sim. Eu tenho uma loba que amamenta. Uma loba normal eu teria comido. Eu tenho um Deus que manda um pica-pau levar amoras. Também teria mudado. Eu tenho um Deus que, digamos assim, se apaixona por uma humana e a engravida. Também seria diferente, tá? Então tem assim. Então a resposta é sim. Ponto continuando. Em caso afirmativo, identifique-o. Então, sim. As ações do deus Marte são caracterizadas como mágicas, tá? Então, quais são as atitudes dele? E todas essas atitudes desse Deus vai modificando também toda a história, tá? Porque se ele não tivesse se apaixonado, se ele não tivesse tido filho com ela, se não tivesse tudo acontecido, não teria sido modificada, tá bom? Quem terminou, virou, tá bom? Vamos lá, virou. Depois eu tenho assim, na 13ª, tem aí, ó, tenho duas imagens. Lembra que eu pedi para vocês, quando forem analisar as imagens, não fazerem interpretações atuais. Tenta entender a história que aquilo significa, o que acontecia naquela história. Como eu disse aí, os deuses gregos, romanos, tal, eles utilizavam, praticamente eram os mesmos deuses. E aí eles sempre se vestiam, não tinham as mesmas regras que a gente tem hoje, e também as leis deles eram diferentes das nossas, tá bom? Vamos lá. Os romanos, como os gregos, cultuavam vários deuses, tá? Então ele não tinha como nosso Deus, ele tinha deuses, dependendo do que ele vivencia. Eu tenho do vento, tenho do ar, no caso o vento, né? Tenho das tempestades, tenho do fogo, tenho da água, tenho um monte, da beleza, da guerra, da fome, por aí vai. Então eu tenho aí a primeira imagem. Estátua do deus Marte em Trívoli, Itália. Marte é o equivalente do deus Ares dos gregos, é o deus da guerra, filho de Júpiter e Juno. Júpiter, o equivalente a Zeus dos gregos, é o principal deus, o pai dos deuses e dos homens. Juno, o equivalente à Hera dos gregos, é a rainha dos deuses, esposa de Júpiter. Então aí eu tenho Júpiter e Juno, Agostinho Carrasco, que equivale a Zeus e a Hera, tá? Além desses, na mitologia dos romanos e dos gregos, há vários outros deuses do amor, da agricultura, do tempo, da sabedoria, do reino dos mortos, entre outros, tá bom? Não é para ficar olhando para minha cara ler, é para acompanhar a leitura aí, tá bom? No texto, se mencionar algumas características do deus Marte, são características mais parecidas com a ideia de tem Deus das religiões monoteístas, que é aquelas pessoas que só tem um Deus, tá? Que é a gente.
que defendem a existência de um único Deus, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ou mais parecidas com as características dos humanos. Ele, então, aí, ó, na outra página, 13ª, ele quer comparar. Ele tem característica parecida com o nosso Deus ou ele é mais característico parecido com a gente? Então, ele é mais parecido com as pessoas, com os humanos, tá bom? Então, vamos colocar aí. Possui características mais parecidas com a dos humanos. Com as dos humanos, tá? E aí ele fala... E aí nós temos, a nossa religião é monoteísta, ou seja, nós acreditamos em um Deus e nós, digamos assim, rezamos, quem é católico, oramos, quem é evangélico, para ele, tá bom? Todas as religiões possuem o mesmo Deus, então a gente também tem que respeitar todas as religiões, que é do mesmo jeito que a gente não quer que ninguém nos ofenda, a gente também não pode ofender a dos outros. Isso se torna respeito e empatia. Se eu tenho a minha, porque eu gosto da minha, e se você tem a sua, é porque você gosta da sua. Então a gente não pode não pode brigar por causa de religião. Religião é algo bom, é algo que a gente reza para o nosso Deus, e nosso Deus é o mesmo em todas as religiões. E aí a gente deve se respeitar, que Deus ama o respeito, a paz e não a briga, tá? Então vamos lá. Tenho aí, depois assim, na 14ª, né? A 14ª, 14, ó. 14ª, acho que é o cansaço já. Então, porque Deus, divindade das religiões monoteístas, se escreve com inicial maiúscula e se escreve com inicial minúscula a palavra Deus quando está associada a um Deus particular, como Deus Marte e Deus Júpiter. E aí, eu disse na aula, uma aula aí passada, como é que é? Por quê? Lembra? Então vamos lá. A resposta. Então, ó, na religião monoteísta, que é o nosso Deus com a inicial maiúscula, tá? É um nome próprio. É um nome próprio, tá bom? Então, na religião monoteísta, Deus é um nome próprio. Então, deixa eu ver direitinho bem aqui. Na politeísta, Deus é um nome comum. Então, por que um nome comum? Lembrando aí de substantivo, nome próprio, inicial maiúscula, tá? Nome comum é porque é semelhante a todos eles, sendo que cada um deles tem um nome próprio, tá? Marte, Deus, Eras, tá? Então, cada um tem um nome próprio. Deus torna-se, a palavra Deus, um substantivo comum. E também por respeito à nossa religião, que as religiões, elas deixaram de ser, digamos assim, politeístas e tornaram-se a ser monoteístas. E também por respeito à nossa religião, tá bom? Que é baseada do catolicismo, tá? Aliás, não é nem o catolicismo, é o cristianismo, tá bom? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, nós vamos parar aí na página 15. Na próxima aula eu continuo essa atividade, tá bom? Então, fazendo aquela atividade de casa, lá tem os tempos, no caso, a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, quando eu utilizo a palavra, o verbo, a palavra para me comunicar. Numa tirinha, numa história em quadrinho, a linguagem verbal está presente ali dentro do balão.
está dentro do balão, ou então na legenda do narrador. E a linguagem não verbal é todo o resto, ou seja, a onomatopeia, que é uma palavra que significa um som. Eu tenho também as cores, os gestos, a expressão facial do rosto, a expressão fisionômica, que é a do corpo, tá? Então, eu tenho esses dois tipos de linguagem. Você vai olhar lá a verbal e a não verbal e elas duas se completam, tornando-se uma linguagem chamada mista. Por quê? Porque elas se completam. E aí, o que você pode analisar? Lá vai pedir para vocês analisarem essas duas. Elas são extremamente importantes porque as duas se completam na informação, passam a informação completa. Eu posso criar uma tirinha só com linguagem não verbal, não tem problema nenhuma. Mas eu não posso criar uma tirinha só com linguagem verbal. Já pensou? 3 quadrinhos só com palavra? Só se tiver um intuito, deixar o quadrinho todo escuro, como se os personagens estivessem no escuro, né? Tudo bem, mas não acontece. Isso é uma vez perdido ou outra, tá bom? Beijo no coração de vocês, amo vocês, amo, 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 amo. Bom final de semana, tá? Meu aniversário é dia 8. Eu só tava lembrando de vocês, tá? Eu até falei em sala que eu ia passar com vocês meu aniversário. Aí eu me lembrei que os alunos chegavam pra mim falando: Pro, amanhã é meu aniversário. Pro, pois é, dia 8 é o meu, ó. Não vou falar a idade. Beijo, tchau.